Chegou o grande dia que vocês tanto esperavam, Poco X3 Pro versus Poco X3 GT em jogos pesados. Vamos analisar consumo de bateria, desempenho e também temperatura, isso com a ajuda do Geekbench Pro. É o software pioneiro em avaliação, análise, monitoramento e percepções sobre desempenho de dispositivos, aplicativos, redes e plataformas. Vou deixar aí o link na descrição. E já vamos para a primeira dica do dia. Não caia na conversa de pessoas ou aplicativos que indicam que vão medir FPS sem medir. Veja que eu coloquei aqui um aplicativo para medir FPS que na verdade aqui à minha esquerda ele mede a taxa de atualização de tela. Está em 120, mas nesse jogo fica em 90, tá vendo? Fixo. Já o FPS está aqui em cima em vermelho. É mais volúvel, fica mudando, galerinha. Já é um bom toque para quem gosta de smartphone com taxa de atualização alta, 120, 144. Os jogos não são ainda compatíveis com essa taxa de atualização. Você vai sentir diferença apenas usando o Android. Já temos uma primeira diferença entre o Poco X3 Pro e o Poco X3 GT. Poco X3 Pro, quando joga Call of Duty, aparece aqui, pessoal, taxa de quadros Ultra. Não vou perder a oportunidade de tentar jogar aí com uma taxa de quadros no Ultra. Infelizmente a qualidade gráfica vai para média. Call of Duty no Poco X3 GT, pessoal, você vai ter que jogar na qualidade gráfica alta e no frame rate na taxa de quadros máxima, tá? É a compatibilidade do jogo com o processador mesmo por enquanto, até ter outra atualização por parte dos desenvolvedores do jogo aí, tá ok? Os dois smartphones estão carregados em 100%, vamos jogar durante 1h30 os mesmos jogos e olha só, já vamos dar uma olhada aqui no áudio. Tanto o Poco X3 Pro quanto o Poco X3 GT passa do 90 decibéis, mas o Poco X3 GT chega a 96 decibéis, um pouquinho mais alto, mas são dois excelentes áudios estéreos, galera. A diferença é que o X3 GT tem uma saída em X, né? O que dá uma maior imersão. Depois vamos ver no Geekbench Pro se essa taxa de quadros Ultra aqui fez alguma diferença, mas eu tô vendo ela aqui meio que parada no 60, indo pro 59. Não tô vendo tanta diferença assim não, hein, aqui no Poco X3 Pro. E lá vamos para a nossa primeira parcial, aos quase 20 minutos de jogatina. Poco X3 Pro realmente não chega num áudio de 96 decibéis, como tem o X3 GT. Sua temperatura está na casa dos 42 graus e sua bateria em 94%. Já o Poco X3 GT está com 95% e 43 graus. Um pouquinho mais quente, um pouquinho mais de bateria. Vamos dar uma olhada o que o nosso medidor de métricas nos diz sobre isso. Aqui está, pessoal, linha roxa é o Poco X3 GT, linha laranja é o Poco X3 Pro. Veja que a linha roxa ficou bem acima no começo do jogo aqui em FPS, alcançando 122 FPS. Olha o Dimensity 1100 aí, gente. Enquanto o Snapdragon 860 do Poco X3 Pro alcançou no máximo 90 FPS. Todavia foi bem mais estável, 5% mais estável, nem tanto assim, né? Os FPS do Poco X3 Pro, 87 contra 82, acima de 60 já é muito bom. Consumo de bateria foi bem parecido, mas nós vamos verificar isso pelo aplicativo, porque o software do PC não é tão bom. CPU, a utilização maior pelo Poco X3 GT, não temos informações sobre a GPU. E gastou também mais memória RAM, um pouquinho mais de memória RAM do que o Poco X3 Pro. Eu acho, pessoal, que o Poco X3 Pro gastou menos CPU e menos memória, porque nós jogamos no médio, né? Tentamos jogar com a taxa de FPS no Ultra. Só para confirmar, agora nós estamos vendo apenas a linha do Poco X3 Pro. Veja que ele tem um índice de variabilidade baixo, o que lhe dá certa firmeza no FPS, além de uma estabilidade alta. Já o Poco X3 GT tem uma estabilidade boa também, acima de 60%, mas mais baixa que os 87% do Poco X3 Pro, mas um índice de variabilidade maior. Não que você chegue a ter algum gargalo, mas o ideal é estar abaixo de 2 FPS aqui, índice de variabilidade. Vamos dar uma olhada agora nas métricas que o aplicativo do celular captou. Acho as métricas do aplicativo Geekbench Pro ainda mais confiáveis. 10% de uso da CPU para o Poco X3 Pro, 16% para o Poco X3 GT, 1GB28 de RAM para o Poco X3 Pro, 1GB42 para o Poco X3 GT, sem informações de CPU, mas a bateria gastou mais no Poco X3 Pro, tanto que você teria 6 horas e 40 minutos de bateria para jogar Geekbench Pro, enquanto no Poco X3 GT você teria 7 horas e 50 minutos para jogá-lo. Lembrando que a alta variabilidade do FPS do Poco X3 GT pode ter ocorrido porque ele tentou chegar por várias vezes em 120 FPS, não necessariamente é um número que denigre a jogabilidade. E agora nós vamos de Genshin Impact.
Adreno 640, Poco X3 Pro, Snapdragon 860, dando umas corridinhas para ver a queda do frame. Normalmente é nas corridinhas que o bicho pega, né? A FPS se mantém estável em 30, caindo para 29, 28, 27, dependendo do momento do jogo. Já a taxa de atualização de tela se mantém estável em 60, tá à sua esquerda. Diferentemente que se manteve estável a taxa de atualização de tela em 90 no Call of Duty que a gente jogou agora há pouco. E depois de cerca de 1 hora de jogatina, Poco X3 Pro continua na mesma temperatura, 42, 42,5 no máximo, com bateria aí gastou bastante, hein? 79%. Já o Poco X3 GT jogando os mesmos jogos, com 10 minutinhos a menos de jogatina, não dá para ser tão preciso, né galerinha? Está com mais bateria, 84%, e com a temperatura muito similar também, 42, 42 alguma coisinha. Agora vamos ver Genshin Impact nos dois smartphones onde interessa, no Game Bench Pro, pessoal. Olha só, laranjinha é o Poco X3 GT agora e rosinha o Poco X3 Pro. Veja que o máximo de FPS foi muito parecido, o Poco X3 Pro pegou 61 FPS, enquanto o GT 60. A média foi 30, muito parecido, estabilidade muito parecida, melhor para o X3 Pro. Gastou um pouquinho mais de bateria, pouca coisa. CPU utilizou um pouquinho mais, Poco X3 Pro. GPU não temos informações e utilizou um pouquinho mais de memória. Vamos ver aqui separadamente rapidinho uma coisa. Aqui o Poco X3 GT, você viu que ele teve um baixo índice de variabilidade, uma boa estabilidade, foi muito bem, se manteve quase em todo momento a 30 FPS. Pessoal, é quase um empate técnico. Você vê que a queda aqui, ó, grande de FPS do Poco X3 GT é no momento que tá lendo o jogo, tá até em 0,2 aqui, ó. Vamos ver outra queda aqui, ó. Ó, de novo, momento que tá lendo, quando eu entro no portal do jogo, tá 0,3. Aí não tem FPS porque tá lendo a próxima fase, né? Aqui tá o Poco X3 Pro, a FPS mais estável e também onde teve queda, momentos de leitura de jogo. Olha aqui, ó, 6 FPS, vamos ver aqui segundo ponto, 10 FPS, momento de leitura de jogo. Vamos ver aqui, momento de leitura de jogo. Bem estável também. Índice de variabilidade um pouquinho mais alto, acaba que fica elas por elas então, né pessoal? Eu daria até um empate técnico para esses dois nesse jogo. E agora vamos de Fortnite, um dos jogos mais pesados que existe na área mobile, e já estou vendo aqui uma diferença do Poco X3 Pro para o Poco X3 GT. Com o Poco X3 Pro a gente pode jogar com definição de qualidade épica, Poco X3 GT apenas na alta. Vamos tentar aqui jogar na épica e ver como que o Poco X3 Pro se sai. Experiência de jogo, galerinha. Não deveria ter colocado a definição de qualidade no épico, tá? Não tá tão liso quanto eu gostaria. Daria para estar melhor, era só colocar ali no alto. Seria até um embate mais igual com o Poco X3 GT. Segura aí que já estamos chegando no final, hein? Poco X3 Pro, 1h30 de jogatina. A temperatura tá estável, pessoal. Entre 41 e 42 graus aí, tá bom pra mim. Já o consumo de bateria foi elevado, tá com 68%. Lembrando que a gente jogou com tudo aqui no máximo, no épico, né? Mas para 1h30 poderia estar melhor. Já o Poco X3 GT, surpreendentemente, está com 74% mais bateria que o Poco X3 Pro, com 1h35 de partida, e a temperatura um pouco mais baixa, chegando a no máximo 41 graus Celsius, viu?
Bom, então é isso, galerinha. Não vou mostrar as métricas do Gamebench Pro porque o Fortnite não deixa você utilizar aplicativos do segundo plano. As métricas não saem confiáveis, tá? Fica o tempo inteiro travando. Eu joguei sem utilizar o Gamebench Pro em segundo plano. Mas gostaria de saber o que vocês acharam da performance dos dois produtos. Se vocês acham que há grande diferença, se não há, qual vocês comprariam pensando em performance. Desde já digo a minha opinião que os dois produtos vão entregar uma performance excelente, principalmente em relação a custo-benefício. Mas a verdade é que eu não vi grande diferença de jogabilidade em nenhum dos dois. O que eu percebi sim é que a bateria durou mais para jogos no Dimensity 1100, que está no Poco X3 GT, e também que o áudio dele é melhor. Tá ok? Deixa aí nos comentários sua opinião. Não se esquece de avaliar, participar da nossa rifa do Poco X3 GT, R$12 a cota. A rifa mais barata do mundo, não só da internet. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.